Olá, muito bom dia, meu nome é Demir Guiar, eu sou advogado e pastor do Ministério Voz do que Clama no Deserto. Olha, nos evangelhos, e aqui o especial eu tomei como referência o evangelho de Mateus, nós vemos a narrativa dos dois momentos em que Jesus multiplica os pães e os peixes, né? A primeira multiplicação dos pães está registrada lá em Mateus, no capítulo 14, no verso 13 ao 21, e a segunda multiplicação dos pães encontra-se registrada em Mateus, no capítulo 15, no verso 29 ao 39. Mas se nós compararmos a segunda multiplicação dos pães com a primeira, nós veremos algo inusitado acontecendo. Nós vemos que na primeira multiplicação dos pães, havia apenas 5 pães e 2 peixes, havia 5.000 homens para serem alimentados, além das mulheres e crianças, né? Cujo número apontado pelos doutrinadores como um número aproximado chegava a cerca de 15.000 pessoas, né? E após todos serem saciados, sobraram 12 cestos cheios. Agora, quando nós nos debruçamos sobre a segunda multiplicação dos pães, nós vemos que havia 7 pães e alguns peixinhos, quer dizer, eram mais pães e alguns peixinhos pressupõem um número maior, né, do que 2, né? Ou seja, a oferta na segunda multiplicação dos pães era maior. Havia um número menor de pessoas para serem saciadas, para serem alimentadas, porque nesta passagem fala que havia 4.000 pessoas, 4.000 pessoas, além de mulheres e crianças, né? Que o levantamento dos doutrinadores também para essa passagem aponta em torno de 10.000 pessoas para serem alimentadas, e sobram menos cestos do que na primeira, porque nessa passagem fala que sobraram apenas 12 cestos cheios de pães. O que aconteceu então em relação à segunda multiplicação dos pães em face da primeira? Ora, nós poderíamos concluir que se havia mais pães, mais peixes, menos pessoas para serem alimentadas, por conclusão óbvia, é que deveria sobrar mais cestos cheios. Mas na verdade, o que se produziu nesse momento foi uma quantidade menor de bênçãos, né? O milagre aqui foi menor, foi menos extenso do que no primeiro. E se nós observarmos, para conseguirmos entender o que aconteceu aqui, logo na sequência, o Senhor Jesus começa a falar para que nós venhamos nos precaver acerca do fermento dos fariseus, para que nós venhamos nos acautelar acerca do fermento dos fariseus. Então, o que fez com que na segunda multiplicação dos pães, embora a oferta fosse maior, menos pessoas para alimentar, e a sobra foi menor, quer dizer, o que produziu foi menor, é que havia um contexto ali que fez com que os milagres fossem mitigados, fossem diminuídos, né? Que não produziu tanto quanto poderia produzir. E é exatamente nesse contexto de fermento dos fariseus é que faz com que a quantidade de bênçãos não seja proporcional à nossa fé, à oferta, porque talvez nem culpa minha nem sua, mas o contexto no qual nós estamos inseridos. Então, nós temos que nos acautelar do fermento dos fariseus. Jesus, certa feita, quando saía de Nazaré, da sua terra natal, a Bíblia diz que ele não pôde fazer mais milagres em razão da incredulidade das pessoas. Então, o primeiro fermento que eu identifico, que faz com que a gente não entre na posse de maiores milagres, é exatamente, o primeiro fermento é o da incredulidade. É um contexto de incredulidade, não é? Então, a incredulidade faz com que a gente
não seja beneficiário de maiores bênçãos da parte de Deus. Às vezes nós estamos ofertando mais, nós estamos oferecendo mais para Deus, mas o que nós temos recebendo é menos do que nós poderíamos estar recebendo, em razão exatamente de um contexto de incredulidade. E a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o primeiro tipo de fermento é a questão da incredulidade, né? Os fariseus, o contexto dos fariseus naquele momento ali, né, fala de incredulidade, que eles eram incrédulos em relação ao Senhor Jesus. Então, quando há esse contexto de incredulidade, as bênçãos não são produzidas proporcionais à nossa fé, à nossa oferta, à nossa dedicação, não é? Então são mitigados, né? Às vezes você na vida secular, você tem investido mais, mas auferido menos dividendos, menos lucros, né? Às vezes na sua vida íntima você tem dedicado mais às pessoas, mas às vezes o retorno disso tem sido inferior. Às vezes na sua vida espiritual você tem orado mais, tem dedicado mais, portanto tem visto menos milagres acontecer. Talvez esse é um contexto da incredulidade que tem mitigado os milagres da sua vida. O segundo contexto do fermento dos fariseus é o da hipocrisia, que os fariseus eles eram hipócritas. Hipócrita é aquela pessoa cuja boca não exterioriza o conteúdo do seu coração. Ou seja, eles falam uma coisa, mas o coração deles está longe daquilo. Não é? Não há uma conformação, né, daquilo que falam, daquilo que pensam, daquilo que fazem. Né? Então este contexto também de hipocrisia é que tem feito hoje você experimentar menos milagres do que poderia estar experimentando na sua vida. Apesar de você estar ofertando mais, apesar de você estar oferecendo mais, de você estar orando mais, buscando mais, mas os milagres são em menores quantidades. Ok? Então o fermento, né, é aquela substância que em tese deveria fazer com que a massa crescesse. Em tese deveria fazer com que houvesse um aumento da quantidade, mas na verdade o fermento ele só aumenta o volume, ele não tem poder para aumentar a substância da coisa. No máximo que pode acontecer é um inchaço, um aumento do volume, mas do peso, da substância não há aumento. Então, queridos, nós temos que nos acautelar do fermento dos fariseus, né? Da hipocrisia dos fariseus, pessoas que falam, que pregam, mas não creem naquilo que estão pregando, que não agem de acordo com aquilo que estão pregando. Ok? E terceira e última coisa é a falsa doutrina. Um outro fermento também dos fariseus é a falsa doutrina, não é? Esse talvez seja o pior, que tem feito com que você não experimente uma maior abastança na sua vida, uma abundância na sua vida, em todas as áreas, tanto secular quanto espiritual. Eu posso citar aqui como uma falsa doutrina, por exemplo, a teologia da prosperidade. Qual o vício do qual padece essa doutrina? A Bíblia diz que o Senhor Jesus ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, não é? Então o Senhor Jesus ele é o fundamento, ele é o princípio de todas as coisas e tem que ser o fim, o telos. Fim no sentido de telos, de teleologia, de finalidade, de objetivo. Então o Senhor, além de ser o fundamento, ele tem que ser o objetivo da nossa adoração. Ele tem que ser a razão, a ratio de ser da nossa adoração, da nossa oferta. Então quando as pessoas pedem, dá tudo o que você tem, essa teologia da prosperidade, ela preenche o requisito alfa. Porque o requisito é Jesus, o fundamento é Jesus, o princípio é Jesus. Mas ela não atende o requisito ômega, a finalidade, a teleologia, o telos, o objetivo. Porque o objetivo não é adorar a Deus.
Então você tem, às vezes tem dado tudo na sua vida, e se você observar, você não tem auferido aquilo que poderia estar auferindo. Ok? Então eu quero deixar essa palavra para você. Que você venha se acautelar do fermento dos fariseus, dos hipócritas, dos incrédulos. E aqui incrédulos estou me referindo também aos pregadores. Pessoas que pregam, mas não creem naquilo que estão pregando. E principalmente da falsa doutrina, do engano, do dolo doutrinário, do estelionato doutrinário. Amém? Que o Senhor Jesus ele tem que ser o alfa e o ômega na nossa vida. O princípio e o fim. O destinatário da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa dedicação. Tudo é para Ele, por Ele e por Ele. Amém? Eu quero te abençoar em nome do Senhor Jesus. E que se você se acautelar, você verá que os seus milagres serão proporcionais, sabe? À sua oferta, ao seu tempo, à sua dedicação, à sua santidade, à sua vida com Deus, sua comunhão com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa. Ok? E eu quero te pedir que, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal do YouTube, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas possam ser alcançadas também. Amém? Fique com Deus e lembre-se, só o Espírito Santo de Deus pode conduzir o homem no caminho de toda a verdade e não apenas a um aspecto desta mesma verdade. Fica com Deus e até a próxima.